Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Eu estava sangrando muito após o parto porque sofria de uma doença chamada placenta acreta. 3 dias depois de perder muito sangue, fui levado às pressas para o pronto-socorro para uma terceira operação, e foi durante essa operação que morri. Imediatamente após perder a consciência, tomei consciência da escuridão absoluta do vazio em que me encontrava. Ao longe, vi uma luz branca brilhante e ofuscante, uma luz que parecia me atrair e pela qual me sentia atraído magneticamente. Pensei em alcançar aquela luz e, enquanto pensava exatamente nisso, de repente me vi imerso naquela luz extremamente brilhante. Dentro da égide da luz onipresente, reconheci a luz no âmago do meu ser e, instintivamente, soube que a luz era o Deus Pai, ilimitado, onipresente e sem forma. Na paz e quietude da luz sagrada, senti uma presença doce, gentil e amorosa com a qual soube instantaneamente que seria capaz de me comunicar. Essa presença parecia tão divertida que eu concentrava minha atenção em me perguntar por que sentia que só era capaz de me conectar intimamente com uma certa parte da luz onipresente e infinita. A presença parecia rir alegremente enquanto compartilhava a alegria, o êxtase e a admiração que eu estava experimentando. Era como se esse espírito ou presença compreendesse a minha felicidade, e ele próprio estivesse compartilhando da minha experiência de êxtase e euforia. Pela energia doce, amorosa, alegre e estática que a presença emanava, reconheci que estava de fato na presença de Jesus e sabia que era por causa de Jesus que eu estava naquele lugar de alegria e felicidade divina. À medida que a luz divina rodeava e envolvia o meu ser, pude sentir a minha essência fundindo-se com a fonte de paz e felicidade sem limites. A presença divina me encheu de uma paz que estava muito além do que eu imaginava ser o estado de paz por excelência. Foi aquela paz inefável que todos procuram na vida, mas que permanece ilusória. À medida que me fundi com a luz daquela paz extraordinária, tornou-se evidente para mim que as pessoas do mundo estão constantemente à procura dessa paz consumada nas suas relações, através de práticas religiosas, e na sua procura de riqueza e de uma vida luxuriante. Percebi que as pessoas procuram a paz nas suas buscas materiais, mas nunca estão verdadeiramente satisfeitas porque o que realmente anseiam não pode ser encontrado nos objetos ou nas instituições que afirmam a identificação de alguém com o corpo físico. A presença de Jesus me mostrou eventos específicos da minha vida, eventos que aconteceram há muito tempo e que desde então esqueci. Numa dessas lembranças, quando eu tinha 5 anos, fui humilhado pela minha professora na turma do jardim de infância por não saber a resposta a uma pergunta que ela fez à turma. Do elevado ponto de vista da unidade com aquela paz suprema, pude ver com total objetividade e clareza a importância exagerada que atribuía àquele momento. Jesus e eu rimos de como eu estava envergonhado na época, e isso me lembrou como humanos, nossos egos são facilmente feridos. Jesus me mostrou, através de um fluxo de imagens, os momentos do meu passado que pareciam tão importantes para mim naquele momento, mas, por mais importantes que fossem, eu os havia esquecido completamente. Eles foram como todos os momentos da minha vida, mas com o tempo, seu significado para mim foi desaparecendo. Do ponto de vista da unidade com o corpo divino, minha existência terrena parecia trivial e insignificante, e percebi naquele reino e naquela experiência de grandeza e magnificência ilimitadas que eu havia atribuído muita importância à minha vida e aos eventos da minha vida. Jesus me mostrou que minha vida era apenas uma série de eventos que estavam no passado e, por estarem no passado, não tinham mais nenhum significado. Ele me mostrou que é eterno, que é vida e que a morte não existe. Eu me perguntei sobre os sentimentos negativos, as decepções e as lutas que as pessoas vivenciam e as coisas às quais as pessoas atribuem importância na Terra. Deus, você está no controle da minha vida, continuei repetindo como uma afirmação, e ao repetir essas palavras, pude sentir o reino do Espírito crescer em seu significado, enquanto o reino terreno diminuía em seu significado. De repente, ouvi uma voz gritando e soube que estava voltando ao meu corpo. Eu disse a Jesus que não queria voltar e que queria ficar com ele. Você tem um marido que a ama muito, respondeu ele, e embora eu soubesse que deveria voltar, fiquei decepcionado e com raiva por voltar.
Foi então que olhei para baixo e naquele momento em que vi meu corpo físico, foi como se estivesse olhando para algo que não tinha nada a ver comigo. Por que meu corpo está gritando? Eu me perguntei, mas antes que eu tivesse a chance de pensar no porquê, de repente me reencontrei. De volta ao meu corpo, percebi que estava gritando porque comecei a sentir dor à medida que o efeito da anestesia passava. Embora minha EQM tenha acontecido há algum tempo, ainda sinto ressentimento por ter que retornar à Terra, e passo muito tempo sonhando acordado para tentar recapturar a experiência do reino do divino, pois temo que eventualmente a memória disso a experiência terá desaparecido completamente. A minha experiência do divino transformou a minha relação com a religião e com Deus, e muitas das coisas que eu costumava considerar com admiração e reverência, já não venero como antes. Também sou capaz de ver através do véu das ilusões para conhecer aqueles que realmente refletem o Espírito de Deus e aqueles que não o fazem. Geralmente, não levo a minha vida muito a sério hoje em dia, pois a minha experiência tornou-me consciente de que a vida é temporária, curta e não tão significativa como antes a considerava. Minha experiência de quase morte foi maravilhosa. A mensagem de Deus para mim foi que Ele está no controle de tudo. Ele me comunicou que nossas experiências corporais e nossas reações emocionais a elas são insignificantes e irrelevantes quando vistas do ponto de vista do espírito, que a vida no corpo físico é apenas um intervalo muito passageiro na jornada do espírito.